Olá, vamos começar a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos tratar de uns temas bem legais. Nós vamos falar sobre invenções, som e luz. Invenções. Você já parou para pensar nas diferentes invenções? Você já inventou alguma coisa? A história da humanidade é composta por diversas invenções, as quais mudaram as nossas vidas. Vejamos algumas delas. O telefone. Olha só que interessante. Aqui nós temos um dos primeiros telefones que foram inventados. Aqui nós já temos um modelo um pouco diferente e à medida que o tempo passa, os modelos foram evoluindo até chegar no que a gente usa, que é o celular. Lá nessa época aqui, o telefone, a gente não podia falar diretamente com a pessoa, a gente tinha que pedir para uma terceira pessoa, né, a telefonista, fazer a ligação, para daí ela fazer a conexão da linha para as pessoas poderem falar umas com as outras. E a qualidade do som nem sempre era tão boa, mas com o passar do tempo, tudo foi melhorando. Infelizmente hoje, o som que nós temos no telefone às vezes também não é muito bom, mas é devido ao sistema de sinal de internet e de também sinal de celular que as operadoras não têm oferecido uma boa qualidade. Então, mas quando se tem um sinal bom, eficiente, a qualidade é muito boa. Então, as empresas elas precisam investir mais nisso, mas a gente sabe que infelizmente a gente paga caro, mas a qualidade ainda não é tão alta quanto o preço que a gente paga, né? Mas vamos falar de outra invenção. Nós temos a bicicleta, né? Que foi um meio de transporte muito útil na época. Com a invenção do motor vão surgindo, né, o carro e outros veículos como a moto. Os carros que a gente vê hoje são os mais modernos e com funções mais imagináveis que a gente pode, né, já ter visto algum dia. E uma invenção muito importante foi a lâmpada, né? A primeira lâmpada, ela não foi inventada dessa forma aqui. Aqui eu só trouxe essa figura para mostrar para vocês que ainda existem algumas lâmpadas hoje que quase nem mais são utilizadas, inclusive a venda, eu creio que não é permitida das lâmpadas, ou se permitida, né, as pessoas nem compram tanto porque ela consome muito energia, são as lâmpadas incandescentes. Depois da incandescente veio a que a gente chama de lâmpada fluorescente e agora a última aqui é a lâmpada de LED. O que melhora nisso tudo? É que a lâmpada de LED, ela consome menos energia do que as duas anteriores. E isso é muito bom, porque a energia que nós utilizamos são as hidrelétricas. E a gente sabe que com toda a mudança ambiental, quando a seca, as chuvas vão diminuindo o fluxo de água, a gente pode ter uma crise de falta de energia. Então, nós precisamos sempre pensar no consumo consciente das energias. Aqui nós temos o primeiro avião que foi inventado, né, por Santos Dumont. O modelo dele e o nome do avião que ele deu à criação foi 14 bis.
Hoje não existem mais aviões desse modelo, né? Aos poucos eles foram melhorando, os materiais ficando mais resistentes e até nós chegarmos a esses aviões que muitos transportam bem mais de 100, 200 passageiros. Para você ter uma melhor compreensão de como essas e outras invenções impactaram a sociedade em sua época, sugerimos que você assista depois o seguinte vídeo: As grandes invenções mais importantes da história, no canal do YouTube disponível no link ali abaixo, no qual você também, na sua tarefa que vai ser recebida, estará disponibilizado para que você possa copiar e colar lá no Google para buscar o vídeo no YouTube. Bom, agora nós vamos falar sobre o som. Pense por um instante em alguns sons que existem na natureza. No ambiente da nossa casa, como o barulho da TV, uma porta sendo batida pelo vento, o barulho da vassoura ao varrer a calçada. Na natureza, o barulho dos pássaros, balançar das árvores. Quando eu era pequena e eu voltava da escola, tinha uma árvore que caíam umas casquinhas que ficavam bem sequinhas e eu gostava de pisar naquelas casquinhas para sentir o estalar, né, daquelas casquinhas que faziam um barulho bem interessante. Então, nós podemos perceber que por onde a gente passa, há som de trânsito, dos carros passando, da buzina. Às vezes tem aquelas pessoas que tiram o escapamento do carro e faz aquele barulho mais alto, que muitas vezes até é irritante para nós, mas não sei, algumas pessoas gostam, mas incomoda. Enfim, os mais diversos lugares onde nós podemos estar, nós ouvimos alguma coisa, existe a produção do som. Agora, eu gostaria que você desse um pause nesse vídeo e fosse no quintal ou na sua janela, não sei se você mora em casa ou em apartamento, e ficasse em silêncio, só ouvindo os sons que estão sendo produzidos no ambiente. E aí você leva um caderno, uma caneta para anotar. Fez isso? Agora acompanhe a leitura do texto no próximo slide, que nós vamos aprender as propriedades do som. Existem duas propriedades do som que ajudam o nosso ouvido a definir tudo e que ouvimos. São elas: intensidade e frequência. A intensidade diz respeito ao volume de cada som, podendo identificar se o som é mais forte ou mais fraco. Podemos variar da distância em que o ruído está da pessoa. Um exemplo do som forte é o grito, e de um som fraco é um sussurro. Então, quando uma pessoa grita, é um som bem intenso. Já o sussurro, ele é assim bem baixinho. Alguém ouviu o que eu falei? Eu falei sussurrando, porque é um som mais fraco. A frequência, no entanto, está relacionada aos sons graves e agudos. Um som grave é um som com menor frequência e vibrações lentas. Um bom exemplo seria o som produzido pela trompa. O que é uma trompa? É um instrumento musical, geralmente utilizado nas bandas. É aquele som
que a gente às vezes chama de mais grosso, né? Aquela pessoa que tem uma voz de radialista, de narrador de futebol. Então, a gente fala que a voz daquela pessoa é grave. Agora, o som agudo possui vibrações rápidas e volume maior, como o som de um apito, né? Existem até apitos que treinadores de cachorro usam para fazer todo aquele processo para desenvolver o comportamento no animal condicionado para que ele obedeça algumas ordens que aquele treinador, aquele adestrador tá fazendo. Porque os animais, eles têm um ouvido bem sensível, por isso que quando eles escutam barulho de fogos, trovão, eles se assustam. E esses apitos, às vezes, não são audíveis a nós, mas os animais ouvem. Então, isso é um exemplo de frequências sonoras, ok? E aqui nós vamos ver outros exemplos, né? Um assovio é uma maneira de nós de produzirmos sons. Você sabe assoviar dessa forma, colocando os dedos e fazendo esse assovio bem forte? Eu não, o máximo que eu consigo é fazer isso aqui, ó. É o máximo, não sai mais que isso. Hoje em dia, existe chaleira que apita quando a água ferve. É igual aquela leiteira que apita também para o leite não derramar por cima. Não sei se vocês têm isso na casa de vocês podem perguntar para a mãe. Porque antigamente, como hoje existe muito leite em longa-vida, né, em caixinha, as pessoas não usam mais ferver o leite, mas antigamente era necessário ferver o leite. Quem compra o leite pasteurizado ainda faz esse processo, principalmente quando vai fazer uma mamá para o bebê. E existem umas leiteiras em que se coloca água num orifício e ela é embaixo, e aí essa água que fica embaixo da leiteira não permite que quando o leite ferva, ele se derrame por sobre a leiteira. É muito prático. Nós temos também a bateria que produz frequências de sons diferentes. Às vezes alguns são mais curtos, outros mais prolongados. Por exemplo, se o baterista bater com a baqueta aqui nesse prato, ele vai ter um som mais prolongado. Agora, se ele aqui, ó, nesse pedal aqui, ele aperta, esses dois aqui, pratos, que essa parte aqui, quem entende de instrumento, né, é chamado de chimbal, ele já faz um som mais curto. Esse aqui é mais prolongado. Esse aqui que eles chamam o surdo da bateria é aquilo que nós chamamos do som mais grave. Esses tambores aqui em cima já são um som rítmico mais agudo. Então a música, ela que é algo que é muito, o som é essencial, né? Usa muito essas palavras que a gente está vendo aqui, frequência, grave, agudo. Aqui um instrumento, aqui parece uma flauta, né? É um tipo de flauta chamado pifarito. Quem na educação infantil já cantou a música do Mestre André, né? Que foi na loja do Mestre André e comprei um pifarito, né? Então esse aqui é o pifarito. É uma flautinha que tem um som bem fininho, bem agudo, diferente desse instrumento aqui, que é de sopro também, né? Que é a trompa, que é aquele som mais grosso que existem nas orquestras e nas bandas. E o piano, que é um instrumento que ele tem, né, um monte de teclas, e a cada
7 teclas, aqui a gente chama de escala musical, e as teclas da direita para a esquerda, elas são mais graves, e as teclas que vão da esquerda para a direita, né, em direção à direita, elas são mais agudas. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês, porque eu tenho aqui um violão, e tocar o barulho da sexta corda do violão, que é a corda mais grossa. E aí, o barulho dessa sexta corda mais grossa, ela é bem grave. Agora, eu vou tocar a corda mais fininha do violão, que vai ter o som mais agudo. Vocês perceberam? Eu toco, eu firo a corda do violão e ele ainda ressoa, né? Tem instrumentos que a gente pode deixar ressoando, tendo uma frequência mais longa, e alguns que a gente pode controlar quando a gente toca e logo abafa. Aí a gente interrompe a duração desse som. E tudo que existe a gente pode produzir som. Até copo com água. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou usar uma colher aqui, tá? E atrás do meu notebook tem alguns copos que eu vou agora tocar com essa colher. Ouçam o som diferenciado. Ouviram? E eu achei interessante que, dependendo o lugar que a colher, você toca na colher com um copo de água, porque os copos eu enchi, um não tinha água, um tinha 1/3 de água, outro estava com a metade, o outro estava cheio. Mas dependendo se eu toco o copo com o cabo da colher ou com a parte da colher que nós colocamos comida, o som produzido também é diferente. Agora aqui eu tô com uma bandeja aqui de alumínio e vou tocar para vocês com a colher para vocês verem. Esse som seria semelhante ao prato da bateria, com menos qualidade, é claro, porque o prato de um instrumento, ele tem uma certa qualidade para poder ressoar bem mais. Interessante isso, né? Então a gente vê, e eu mostrei para vocês aqui alguns sons de instrumento e que a música em si, ela tem, né, muita ciência envolvida nela, né? Tanto nessa questão dos sons, né, da frequência, da intensidade, da duração e também a questão da matemática, porque para fazer um instrumento exige toda uma medida, uma lógica certa para que o som do instrumento ele possa ser o mais perfeito possível e produzir um som agradável aos nossos ouvidos. Bom, agora nós vamos falar sobre a luz. Se não há luz, nada pode ser visto. É a presença de luz no ambiente que possibilita os seres humanos enxergar o que está à nossa volta. O sistema ocular nos permite enxergar através dos olhos. A luz é emitida por fontes luminosas naturais como o Sol e estrelas,
ou artificiais que são produzidas pelo ser humano, por exemplo, lâmpada, lanterna, televisão, etc. Ao acender uma lâmpada, instantaneamente a luz ilumina todo o ambiente, ou seja, ela se propaga em alta velocidade. Não se conhece nada mais veloz que a luz. Além da velocidade, a luz apresenta outra característica. Ela se propaga em linha reta a partir da fonte luminosa. Os corpos e a luz. Os corpos, ou seja, objetos no geral, podem ser classificados de acordo com o que ocorre quando a luz incide sobre eles. Então, ali nós temos a figura ali de um copo de vidro, né? A luz bate ali no vidro e a gente pode, ela atravessa esse objeto, né? Tanto que a gente pode ver o que está dentro ali do vidro, né? Isso só é possibilitado por causa do efeito da luz. Os corpos transparentes, então, como o vidro, né? São atravessados por quase toda a luz que chega até eles. Existem os corpos translúcidos, como o vidro jateado, que não é tão transparente como desse copo aqui, usados nos boxes de banheiro, e o papel manteiga. Olha aqui, opa! Olha aqui um exemplo de vidro jateado, que ele não permite você ver a pessoa do outro lado nitidamente, né? Ela só é vista algumas sombras, né? Como eu uso óculos, tenho problema de miopia, quando eu olho aí essa imagem do vidro jateado, parece eu quando estou sem óculos. É mais ou menos assim que eu enxergo as pessoas sem óculos. E também eles deixam, né, passar um pouco da luz. Por isso que aparece um pouco, né, do que está atrás dele, e não totalmente como num vidro mais transparente. E existem os corpos opacos, como os feitos de metal ou madeira, alvenaria, no caso tijolos. Eles não deixam a luz passar. E o que acontece com a luz que não atravessa os objetos opacos ou translúcidos? A luz se propaga em linha reta, sendo assim não pode desviar-se de um objeto. Quando a luz não atravessa, ela pode ser absorvida por ele ou ser refletida por ele. Na maioria dos casos, parte da luz é refletida e outra parte é absorvida, né? Como quem que absorve luz? Quais os corpos que absorvem a luz? Por exemplo, a água, ela reflete a luz e absorve a luz. Por quê? Porque ela esquenta, né? E ao mesmo tempo, se você vê uma figura de uma praia, algo assim, você vai, e o sol bater ali, você vai ver o reflexo do sol. Os nossos corpos, né? Por quê? Por que o médico fala que a gente tem que tomar sol? Porque a absorção da luz do sol é importante para nós. As árvores, né, as plantas, para mais tarde, eu não sei se vocês já passaram, já viram isso, mas o processo de fotossíntese que acontece nas plantas, ele só ocorre por causa da presença da luz. O que enxergamos de um objeto depende da quantidade de luz que é refletida para os nossos olhos. Podemos observar a Lua, por exemplo, porque ela reflete a luz do Sol para o nosso planeta. Em superfícies polidas que refletem a luz quase que por completo, assim como um espelho, olha lá o cachorrinho pondo a patinha no espelho, podemos observar melhor esse fenômeno. Do lado oposto de objetos opacos, a região na qual a luz não chega é chamada de sombra. O tamanho e o formato da sombra dependem da posição da fonte luminosa. Se a fonte luminosa está bem perto, a sombra vai ser menor. Se a fonte luminosa está mais longe, a sombra vai ser mais extensa. Os objetos opacos são obstáculos à passagem da luz.
A penumbra é uma região parcialmente iluminada, um pouco mais clara que a sombra, porque quando a luz não consegue atravessar o objeto, mas às vezes dependendo a posição, se a luz ela não está indo nessa posição reta, então ela consegue iluminar parcialmente. Aí que a penumbra é produzida, né? Então quer dizer, não é aquela sombra que a gente vê assim e tá bem escura, é uma sombra mais clarinha. Se vocês começarem a observar, vocês vão entender bem a diferença da sombra e da penumbra. Isso ocorre devido à questão da a propagação da luz. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nas atividades que vão ser mandadas, vocês vão fazer algumas experiências bem legais. E eu agradeço a atenção e desejo bom estudo a todos.